McVeigh, o autor do atentado que em 1995 explodiu e destruiu um prédio federal em Oklahoma, nos Estados Unidos, matando 168 pessoas, incluindo 12 crianças, acaba de ser executado. Foi executado há cerca de meia hora na penitenciária de Ted Ut, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. McVeigh tinha 33 anos e foi executado com uma injeção letal. De Washington, o correspondente Paulo Sotero tem as últimas informações. Paulo. Timothy McVeigh morreu de olhos abertos, segundo os testemunharam a execução. Ele cooperou com as autoridades federais no momento de sua entrada na Câmara de Execução, procurou fazer contato com os olhos com cada uma das testemunhas, os jornalistas e as pessoas que ele convidou para testemunhar a execução. Timothy McVeigh não fez nenhuma declaração, mas deixou por escrito a transcrição de um poema chamado Invictus, no qual se declara, enfim, orgulhoso do que fez, não arrependido, e diz que ele é o mestre, e foi o mestre de seu destino. Paulo Sotero, de Washington, para a BBC. E para discutir esse assunto aqui no De Olho no Mundo, nós estamos em contato com Orlando Fedeli, ele que é historiador da PUC de São Paulo e doutor em Ciências Humanas pela USP. Tudo bem, professor? Bom dia, tudo bem. Tudo bem. Professor, nós tivemos agora há pouco, às 9h14, a execução nos Estados Unidos de Timothy McVeigh. Eu perguntaria ao senhor o seguinte: vez ou outra nós assistimos, sobretudo nos Estados Unidos, uma execução como esta de hoje, e todos os anos nós continuamos tendo exemplos de crimes, se não idênticos a este cometido pelo Timothy McVeigh, mas nós sempre temos casos de pessoas que invadem escolas e matam matam dezenas de crianças. Nós tivemos, não só nos Estados Unidos agora, semana passada, mas nós tivemos um exemplo recente no Japão também. Eu perguntaria ao senhor se pena de morte é eficiente como exemplo para que esse tipo de coisa não aconteça mais. Pois não. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Dourado e a oportunidade que me dá de comentar o assunto. E se me permitir uma pequena correção, não é só nos Estados Unidos que se verificam essas execuções. Na China, ainda no mês passado, se mataram condenaram à morte 31 pessoas de uma vez. E não se fez toda essa campanha que está havendo hoje com o caso McVeigh. Em todo caso, a pena de morte também não se trata de se ela é eficiente ou não. O problema é se ela é justa. Ela é eficiente, sim, como está provado pela história. E ela é justa. Ainda que não fosse eficiente, ela devia ser feita porque ela é justa. Por que a pena de morte seria justa? Porque o indivíduo é parte da sociedade. E sendo parte, está subordinado ao todo. Sempre que uma parte prejudica o todo, essa parte tem que ser eliminada. Por exemplo, se eu tenho câncer na mão, os médicos me amputam a mão e um pedaço do braço para salvar o todo. Assim, o indivíduo, quando atenta contra o direito humano à vida, ele é obrigado, então, para que, como exemplo e para que se faça justiça, ser eliminado para salvar a sociedade, que é o todo. A sociedade tem também direito de legítima defesa. Todos os tribunais do mundo concordam que a legítima defesa, ela permite que se mate o agressor que tenta a morte contra a pessoa atingida. Assim, a sociedade também tem direito de legítima defesa contra o assassino. Quando alguém mata o outro, violando o direito humano à vida, ele tem que ser executado. Por isso que Cristo disse no Apocalipse, aquele que mata a espada, importa que seja morto a espada. Portanto, a pena de morte é justa. Agora, o senhor me perguntou também se ela é eficiente. Claro que sim. O senhor lhe deu um caso histórico. Entre 1749 e 1789, na França, 40 anos, foi em Paris, eu digo. Paris tinha 600 mil habitantes, houve 2 assassinatos só, em 40 anos. Nós temos 50, 60 em fim de semana em São Paulo. Quem dá essa cifra, esse número, é o historiador Hugues Montbard,
no livro La Police Parisienne sur Louis XVI, está na página 221, 222. Então ela é muito eficiente, sim. O senhor também tem aqui em São Paulo e no Brasil um caso que mostra a eficiência da punição. É o caso do cinto de segurança. Ninguém usava. Foi só colocar uma multa pesada, todo mundo passou a usar. É claro que, havendo pena de morte, há uma inibição dos criminosos. Hoje em dia não há nenhuma inibição, por isso se mata à vontade. Bom, na linha também conosco para conversar sobre o assunto temos o senhor James Cavallaro. Ele é diretor da ONG Centro de Justiça Global e ele fala conosco direto do Rio de Janeiro. Bom dia, senhor. Bom dia, estou entrando no meio do debate, mas se puder responder algumas das colocações que foram feitas ultimamente, eu gostaria. Eu gostaria que o senhor respondesse a essas colocações visando a aplicação delas no Brasil, uma vez que se pensa o Brasil um país com elevados índices de criminalidade. Muita gente, às vezes, pensa que a pena de morte seria uma solução. O senhor poderia, então, fazer os seus comentários levando em consideração a sociedade brasileira? Primeiro, é só ver, é só analisar um pouco os dados para entender que no Brasil a pena de morte já existe. Só para dar um exemplo, nos primeiros 6 meses do ano 2000, que temos as cifras, né, estamos esperando as cifras para o segundo semestre do ano 2000, a polícia matou a 489 civis. Eu até diria, uma boa parte, se não a maioria desses casos, foram casos de execuções sumárias. Quer dizer, tiro na nuca, meia dúzia de tiros pelas costas. Então, a pena de morte já temos. E para dar uma ideia, esse número só nos primeiros 6 meses do ano 2000 e só no estado de São Paulo é superior ao número de pessoas executadas nos Estados Unidos, onde tem a pena de morte legalmente aplicada. Primeiro ponto, já temos a pena de morte. A questão é em quais circunstâncias e com qual legalidade, que eu diria em circunstâncias aberrantes e sem nenhum tipo de legalidade. Segundo ponto, discordo inteiramente da ideia de que a pena de morte inibe os homicídios. A experiência dos Estados Unidos, nesse sentido, é bastante clara. Tem para pesquisador, tem informações à beça. Tem 50 estados, você pode pegar os estados que têm a pena de morte, que são na casa de 30, e comparar com os estados que não têm, você não vai achar uma diferença significativa entre os dois estados. Nem também quando você analisa os períodos dos estados que, por exemplo, tiveram a pena de morte, depois decidiram acabar com ela. Não houve, por causa do fim da pena de morte, não houve aumento da violência. O que provoca homicídio, o que provoca altos índices, uma série de fatores sociais, a desigualdade social, o número de armas que tem na sociedade brasileira, que é um absurdo, a falta de controle sobre essas armas, etc, etc, etc. A pena de morte faz muito pouco para reduzir a criminalidade, faz muito pouco ou nada para reduzir os índices de homicídio, e também uma pena, isso as pesquisas mostram claramente, que é aplicada de forma racista e também classista. E isso em termos concretos. Um levantamento nos Estados Unidos mostra que quando um negro mata um branco, tem 12 vezes mais chance de ser condenado à morte do que quando um negro mata um branco. E tem levantamentos parecidos sobre os pobres e os ricos. Então, uma forma de eliminar, matar as pessoas das camadas mais excluídas. E também é uma pena muito pouco eficaz. Então, eu acho que essa discussão nem merece a pena ter. Quase todos os países estão eliminando a pena de morte. Os Estados Unidos constituem uma exceção muito, muito infeliz. É um dos grandes atrasos daquele país do norte. Eu gosto de ver os Estados Unidos mudarem essa política e algum dia acho que vai acontecer. Eu faço uma pergunta agora de São Paulo para o James Cavallaro, que é da ONG Justiça Global pelos Direitos Humanos. Você falou em uma pena de morte que já existe no Brasil, e nós temos vários exemplos de atuação dos esquadrões da morte em todos os estados brasileiros, dizimando bandidos por conta própria. Eu perguntaria o seguinte, James, você não acha, em contrapartida, que as penas no Brasil não são muito brandas?
sabe, as penas não são brandas, mas não são aplicadas rigorosamente. Esse é o problema, o problema da impunidade generalizada. Isso, você vê as cifras, por exemplo, tem um levantamento no Rio de Janeiro mostrando que em 93% dos homicídios, a polícia sequer fecha o inquérito para entregar o mesmo para o promotor, né, para o Ministério Público, para que ele possa oferecer uma denúncia. Então, não tem denúncia em mais de 90% dos casos, em mais de 93%, inclusive, por cento dos casos. Então, isso com homicídio. Com outros crimes, os índices de impunidade são até mais altos. Portanto, o problema não é aumentar a pena, o problema é aplicar a lei, o problema é criar uma polícia eficiente, uma polícia inteligente, não uma polícia truculenta. Esse é o grande problema. Esse deve ser o grande debate. E não através de uma medida demagógica, que seria a pena de morte, tentar mudar todo um sistema falido. Entende? Tem que analisar todos os problemas que tem, e você vai ver que não é o fato de ter penas brandas que não tem, é o fato de não aplicar a lei. Bom, então, não aplicar a lei. Para encerrar o nosso debate aqui de Londres, eu gostaria de convidar de volta à nossa discussão o professor Orlando Fedeli, que fala conosco de São Paulo. Professor, como nós ouvimos aí o senhor James Cavallaro defender a extinção da pena de morte, os críticos em geral da pena de morte dizem que o dever do Estado é reabilitar o criminoso para o convívio social. E o senhor concordaria, então, que com a pena de morte, o sistema penal deixa de cumprir esse seu dever principal? O dever principal é fazer justiça. Não se deve reabilitar o criminoso, deve-se converter o criminoso. Não é verdade que a causa dos crimes seja primordialmente o fator econômico e social. A causa primordial disso é o ateísmo prático que existe hoje no mundo, a ausência completa de moral. Há um provérbio que diz: chasser le naturel e reviendra à galop. Expulse o que é natural e voltará a galope. Assim, se existem esquadrões da morte que fazem execuções arbitrárias, é porque exatamente não existe pena de morte para ser aplicada nos tribunais. Os tribunais de justiça é que deviam verificar todos esses crimes e aplicar ao criminoso a justiça devida. Então, seria um meio, sim, se houvesse uma conversão para o criminoso. A pena de morte coloca o criminoso diante do seguinte fato: ele tem a data marcada, ele pode se converter ou não. Isso é uma oportunidade para que ele pense cuidadosamente naquilo que ele fez. A pena de morte é, sim, um fator de inibição do crime. Por isso que as estatísticas, em geral, elas não falam a verdade. Nos países em que a pena de morte, por exemplo, nos países árabes, são raros os crimes de homicídio, por causa da execução imediata. E é curioso que se fale tanto contra a injustiça da pena de morte nos Estados Unidos e não se faça nenhuma alusão aos crimes, por exemplo, de fuzilamentos políticos em Cuba. Hoje em dia existe uma tal falta de força moral para condenar que se fosse feito o julgamento de Nuremberg contra os criminosos nazistas, haveria a ousadia de querer defendê-los. Hitler mereceria bem a pena de morte, e os nazistas que cooperaram com o genocídio também mereceram a pena de morte. Hoje não se teria coragem de fazer isso, se pretenderia recuperar o criminoso. O criminoso, ele deve ser não recuperado por um processo educativo que supõe que ele errou simplesmente por ignorância, mas ele deve ser convertido. O crime não é produzido pela ignorância, mas o crime é produzido pela má vontade. Então, todo o sistema judiciário, ele está hoje em dia numa crise enorme, porque existe uma pressão enorme contra qualquer condenação. Se condena alguém a pena perpétua, há logo pedidos para diminuição. Se condena a 30 anos, tem uma porção de medidas para diminuir essa pena. O que faz com que no Brasil uma pessoa que mata alguém, em 3, 4, 5 anos, esteja fora em muitos casos. Não em todos, claro. Mas então, não se trata de recuperação, mas de conversão. E essa conversão só existe se remonta a Deus. Sem Deus, os crimes crescem. Ok, infelizmente nosso tempo está esgotado para discutir mais esse assunto aqui no De Olho no Mundo, um assunto que é recorrente, vez ou outra nós voltaremos a falar aqui. Eu agradeço a participação, falando daqui de São Paulo, de Orlando Fedeli, historiador da PUC de São Paulo e doutor em Ciências Humanas pela USP. Muito obrigado pela entrevista, professor. Eu que agradeço, muito obrigado.
Tá, nós agradecemos também a participação de James Cavalaro, diretor da ONG Justiça Global pelos Direitos Humanos, ele que falou conosco diretamente do Rio de Janeiro.